Todos nós pensamos que os coelhos são apenas criaturinhas fofas, silenciosas e indefesas que passam o dia pulando e comendo cenouras. Mas por trás dessas orelhas longas e desse nariz adorável, esconde-se um dos animais mais incompreendidos, surpreendentes e às vezes intrigantes do planeta. O salto da felicidade absoluta, o BINC. Depois de descobrir os segredos da alimentação, dos dentes, da inteligência e dos incríveis mecanismos de sobrevivência dos coelhos, chegou a hora de conhecer um comportamento que representa exatamente o oposto do medo. Se existe um momento capaz de mostrar que um coelho está vivendo sua melhor vida, esse momento tem um nome muito especial: BINC. Talvez você nunca tenha ouvido essa palavra antes, mas para quem convive com coelhos, ela representa a maior demonstração de felicidade que esse pequeno mamífero pode oferecer. Imagine a cena. O coelho está explorando o ambiente tranquilamente. De repente, sem nenhum motivo aparente, ele dispara em alta velocidade, corre alguns metros, impulsiona-se com toda a força das patas traseiras e salta bem alto. Mais inteligentes do que você pensa. Quando se fala em animais inteligentes, a maioria das pessoas pensa imediatamente em cães, golfinhos, corvos ou chimpanzés. Os coelhos, por outro lado, quase nunca aparecem nessa lista. Muitas pessoas acreditam que eles são animais simples que apenas comem, dormem e ficam quietos em um canto da casa. Mas essa ideia está muito longe da realidade. Por trás daquela aparência delicada e daqueles olhos curiosos existe um cérebro muito mais sofisticado do que a maioria imagina. Os coelhos são capazes de aprender através da observação, da repetição e da associação de experiências. Eles conseguem reconhecer rotinas, memorizar caminhos e lembrar exatamente onde ficam seus esconderijos favoritos, a comida e os objetos com os quais gostam de brincar. Com o tempo, muitos passam até mesmo a reconhecer o próprio nome. Embora nem sempre respondam da mesma forma que um cachorro, diversos coelhos aprendem a identificar quando seu tutor os chama e aproximam-se espontaneamente, principalmente quando existe uma relação de confiança. Essa capacidade demonstra que eles conseguem diferenciar sons e associá-los a pessoas ou situações específicas. Coração frágil, o susto que mata. Os coelhos são conhecidos por sua aparência delicada, seus olhos grandes e seu comportamento tímido, mas essa fragilidade vai muito além da aparência física. Existe uma característica do seu organismo que poucas pessoas conhecem e que pode fazer toda a diferença entre a vida e a morte. O sistema nervoso de um coelho é extremamente sensível ao estresse. Ao longo de milhões de anos de evolução, esses pequenos mamíferos ocuparam uma posição vulnerável na cadeia alimentar, cercados por raposas, aves de rapina, cobras e inúmeros outros predadores. Eles precisaram desenvolver um mecanismo de sobrevivência baseado na reação imediata ao perigo. Por isso, qualquer sinal de ameaça é interpretado pelo cérebro como uma possível questão de vida ou morte. Um ruído muito alto, um movimento brusco, a presença repentina de um cão ou de um gato desconhecido, uma tentativa de segurá-lo à força ou um ambiente completamente estranho podem desencadear uma resposta intensa do organismo. Nesse momento, o corpo libera grandes quantidades de hormônios do estresse, como a adrenalina. Secotrofia, o hábito chocante mas vital. Prepare-se, porque agora vamos revelar um dos segredos mais estranhos e incompreendidos do reino animal. À primeira vista, esse comportamento pode parecer nojento ou até assustador. Muitas pessoas que têm um coelho pela primeira vez acreditam que ele está doente ou apresenta algum distúrbio de comportamento.
mas a realidade é exatamente o oposto. O que você está prestes a descobrir é um mecanismo biológico absolutamente essencial para a sobrevivência dessa espécie. Sim, os coelhos comem parte das próprias fezes. No entanto, antes de tirar conclusões, é importante entender que eles não estão ingerindo qualquer dejeto. Na verdade, existem dois tipos completamente diferentes de excrementos produzidos pelo sistema digestivo do coelho. O primeiro são as pequenas bolinhas secas que todos conhecemos. Elas representam o resíduo final da digestão e são descartadas normalmente. Dormir de olhos abertos. O truque da sobrevivência? Você já olhou para um coelho e teve a impressão de que ele estava completamente imóvel, encarando o vazio sem piscar? Talvez você tenha pensado que ele estava atento, curioso ou simplesmente distraído. Mas a verdade pode ser muito mais surpreendente. Há uma grande chance de que ele estivesse dormindo. Sim, por mais estranho que pareça, muitos coelhos conseguem descansar mantendo os olhos parcialmente ou até totalmente abertos. Esse comportamento parece assustador para nós, mas é uma das adaptações mais extraordinárias que a evolução já criou para um animal de presa. Para entender esse fenômeno, precisamos lembrar que os coelhos vivem em constante estado de alerta. Na natureza, eles ocupam uma posição muito baixa na cadeia alimentar. Raposas, aves de rapina, cobras, cães selvagens e diversos outros predadores representam uma ameaça constante durante milhares de anos. Qualquer coelho que relaxasse completamente por alguns segundos corria o risco de nunca mais acordar. Dentes de vampiro. O crescimento implacável? Se existe uma característica que torna os coelhos verdadeiramente extraordinários, ela está escondida dentro da sua boca, à primeira vista. Seus pequenos dentes parecem delicados e inofensivos, no entanto, eles escondem um segredo surpreendente. Nunca param de crescer. Isso mesmo. Durante toda a vida do animal, seus dentes continuam crescendo continuamente. Em média, podem crescer cerca de 12 centímetros ao longo de um ano. É como se o organismo do coelho estivesse constantemente produzindo novos dentes, exigindo um desgaste diário para manter tudo em perfeito equilíbrio. Essa característica é resultado de milhões de anos de evolução. Na natureza, os coelhos passam grande parte do dia mastigando capim seco, ervas, galhos finos, folhas e plantas ricas em fibras. Esse movimento constante funciona como uma lixa natural, desgastando lentamente os dentes e impedindo que cresçam além do necessário. É um sistema perfeito criado pela própria natureza. Enquanto o coelho se alimenta, seus dentes permanecem no tamanho ideal, não existe a necessidade de escovação, nem de qualquer intervenção, a mastigação faz todo o trabalho. O perigo doce da cenoura. O maior mito da TV. Quando a maioria das pessoas pensa em um coelho, a primeira imagem que surge na mente é quase sempre a mesma. Um simpático coelhinho segurando uma enorme cenoura entre as patas. Filmes, desenhos animados e propagandas repetiram essa cena durante décadas, fazendo milhões de pessoas acreditarem que a cenoura é o alimento favorito e mais importante desses animais. Mas a realidade é completamente diferente. Na verdade, essa é uma das maiores falsas crenças sobre os coelhos. Embora eles possam comer cenoura ocasionalmente, ela jamais deve ser a base da sua alimentação. O consumo excessivo desse vegetal pode causar sérios problemas de saúde e reduzir significativamente a qualidade de vida do animal. Como vimos, os coelhos são muito mais do que meras bolas de pelo fofas. Eles são atletas, sobreviventes astutos e seres com uma biologia cheia de mistérios fascinantes. Qual dessas curiosidades mais surpreendeu você?
Sabia que eles podiam dormir de olhos abertos ou perigo real das cenouras? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você gostou de conhecer o lado oculto da natureza, deixe o seu like, inscreva-se no Natureza Animal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima, amantes da vida selvagem!